Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você estiver ouvindo. Eu sou a Maíra Machado e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. Olá pessoal, estamos aqui de volta com esse episódio 86 do nosso podcast para falar sobre nós. Isso mesmo, gente, nós mulheres do proletariado. Livro que a gente lançou no Brasil no último dia 17 com a autora Josefina Martinez, que é historiadora e militante do Pão e Rosas do Estado espanhol e que além de ser bem profundo na análise do enorme proletariado feminino, tem diversos dados sobre quem são as mulheres trabalhadoras no Brasil. Também tem um texto inédito da Letícia Parques nesse livro, onde ela resgata a situação das lutas das trabalhadoras negras brasileiras, que tá pesadíssimo também. A gente tá muito orgulhosa do livro, gente. Tá aí, Má. Eu não vejo a hora do meu chegar. Não vejo a hora. E eu... Vou esbanjar que o meu já tá aqui. Nossa, e fazendo inveja. E eu, gente, como professora, eu sinto que ele é mais forte ainda, né? Porque acompanhando agora mesmo, né? Como vocês devem estar vendo, a greve das professoras e professoras do estado de Minas Gerais, que estão há 5 anos, galera, sem reajuste salarial, recebendo abaixo do piso. Então, eu queria falar aqui, antes de mais nada, todo apoio a essa greve. Aqui em São Paulo a situação também tá grave, em outros estados também, né? Inclusive tem em outros lugares também mobilização de professoras e professores. Então, acho que junto com as nossas alunas e alunos, a gente é uma enorme força. Gente, imagina a potência dessa unidade de classe. Então, todo apoio aí para a greve das professoras de Minas Gerais. E é justamente... Demais. Tem que expandir para o Brasil inteiro. E é justamente, gente, sobre as greves de mulheres trabalhadoras, ontem e hoje, que o livro, originalmente publicado no castelhano com o título Nós Somos Esclavas, vai falar. A primeira parte do livro é dedicada às greves, mobilizações fortíssimas que aconteceram no século passado, como a greve do Pão e Rosas nos Estados Unidos, as revoltas femininas contra o aumento dos preços em Barcelona, Málaga e Alicante em 1918, a greve das inquilinas nas primeiras décadas do século XX, as lutas operárias que deram início à Revolução Russa em 1917. E na segunda parte, a Josefina se dedicou a falar das lutas atuais, das mulheres trabalhadoras em meio à pandemia, que assim, todo mundo com certeza se impressionou e que foi um choque, né, com as mulheres migrantes e precárias, mostrando a história das mulheres que estavam na linha de frente durante todo esse último período recente, né, esse período pandêmico, né. Como eu já falei, eu tô esperando aí, ansiosa pelo meu livro, né, que eu comprei junto com um kit muito fofo na pré-venda. Eu quero exibir, tá, gente, por aí a minha sacolinha e tudo mais, né, com as ilustrações. Com as ilustrações do livro, que estão um escândalo, que são da Ema Gasco, e estão estampadas também na Eco Bag, que vem junto com o kit. Bom, gente, comprem o livro, mulheres, vocês vão gostar demais, né? E também, né, não comentei antes, mas também tem aí o prefácio da Diana Assunção, né, que vocês já conhecem, que estava aqui com a gente durante todo o último período aqui no podcast, então, assim, imperdível. E para falar sobre o livro e sobre os nossos combates, eu tô aqui com a Natália Angialossi, que é professora e é editora também do livro, é figura imprescindível nas edições Iskra. Como você tá, Nath? Oi, gente, prazer, tô muito, muito feliz, porque esse livro realmente tá muito foda. E, enfim, gostei muito de ser convidada e estar aqui hoje com vocês. Nossa, Nath, o prazer é todo nosso ter você aqui mais uma vez. E também hoje a gente está contando aqui com a ilustre presença de uma militante raiz do Pão e Rosas Brasil. Essa mulher fortíssima, que estava na semana passada, que eu andei bisbilhotando aí numa mesa de debate sobre a terceirização no Brasil, na Universidade Federal da Bahia, e que é empregada doméstica e já trabalhou na indústria. E, cara, eu nem sei o que falar. É pura emoção revolucionária. Bem-vinda, Andréia Pires. Nossa, Maíra, muito obrigada, viu, pelas suas palavras. Eu estou muito emocionada de estar de volta aqui nesse podcast tão importante e muito emocionada também com o lançamento desse livro que vem como uma arma importante na mão de todas as trabalhadoras e trabalhadores
para que a gente possa realmente entender como essa luta é importante. Um prazer enorme estar aqui com todas vocês. Prazer é todo nosso, Andréia. E por último, mas não menos importante, né, gente? Letícia Parques, que, como disse, está soltando verbo aqui no livro, e também a nossa queridíssima aqui no Feminismo e Marxismo, figurinha carimbada. Chegando aí, Leti. Oi, gente, voltei. Vocês não vão se livrar de mim nunca. Sim. Queremos. Gente, bem-vindas sempre nesse podcast. Aqui é a nossa casa pra gente falar sobre as lutas das mulheres. E assim, queria antes de mais nada pedir pra Nath contar pra gente um pouco do livro, quem são as pessoas por trás dessa edição. Enfim, é com você, Nath. Então, nossa, essa edição foi foda. Essa equipe teve uma equipe, assim, muito de peso, assim, né? Desde o começo, é um livro que foi lançado no ano passado, né, no Estado espanhol, e que aí a gente viu esse livro e falou, a gente precisa lançar, e a gente montou uma equipe muito de peso, assim, que eu vou contar pra vocês um pouco quem são. Mas, assim, além da Josefina, né, que é a autora do livro, que a Má contou, teve a participação da Leti, da Diana, mas também teve algumas professoras, né, universitárias, como a Mirla Cisne, que é professora da UERN, a Anitta Leocádia Pereira dos Santos, que é professora da UFPB, e a Laudicena Barreto, da UFPE. E elas escreveram contribuições muito, muito poderosas, assim, sobre o livro, e a gente tirou alguns trechos, né, das contribuições e colocou ali na 4ª capa do livro, e depois todo mundo pode ver lá no Esquerda Diário, que a gente publicou na íntegra depois as contribuições delas. Acho que vale bastante a pena. Mas, enfim, além disso, a gente montou uma equipe, né, para poder lançar o livro, porque lançar livro dá trabalho demais, e a gente sempre começa muitos meses antes. Então, desde o ano passado, a gente está aí nessa empreitada, e teve, enfim, a participação da Thaís Oiola, que já historicamente diagrama nossos livros, principalmente na questão da mulher. E a Thaís não só fez a diagramação, como ela adaptou a capa da Emma Gascó, que, como a Maíra falou, são belíssimas as ilustrações. Não, e a Thaís é demais, né, Nath? Ela fez também Mulheres Negras e Marxismo, não é dela? Dela também, belíssimo. É dela. Exatamente. Maravilhosa. Além da Tata. Além de ser uma lutadora, é também uma grande artista, não é mesmo, Nath? Nossa, verdade. Com certeza. Todas as mulheres aqui que a gente tá citando são isso, né? Grandes lutadoras. E contribuíram muito, né, pra gente poder lançar o livro, né. Teve a Luciana, né, a Luciana Visotto, que fez uma tradução bastante impecável do livro, enfim, e ela também contribui bastante com as edições Iskra. A Yaci Maria, também grande contribuidora das edições, que cuidou de toda a parte da preparação de texto. A Vanessa Dias, que enfim, cuidou toda da parte da campanha, da pré-venda, né, a gente lançou o livro já no ano passado, né, pela Catarse como pré-venda, foi um grande sucesso. E a Anessa também cuida da distribuição dos livros, é parte da equipe da editora, assim como a Júlia Silva, que também é parte da equipe da editora e cuida, enfim, de toda a parte de divulgação, artes para as redes, enfim, só mulher foda mesmo. Realmente, que massa. Sim, exatamente. Bom, e acho que para contar um pouco assim do livro, né, a gente fez o lançamento do livro na semana passada, a Diana contou um pouco, né, do porquê que a gente deu o nome do livro de Nós Mulheres Proletariado, né? Por que esse nome, né? A gente está falando então de séculos, né? São séculos de uma classe operária feminina que sempre teve em movimento, em luta, né? Muitas mobilizações, né? Uma classe operária feminina que construiu e que constrói até hoje, né? Durante as suas lutas, organismos de auto-organização. A gente está falando da resistência dessas mulheres que sofrem com a dupla jornada, que a gente já debateu aqui algumas vezes no podcast, com a precarização do trabalho, com tudo que recai sobre elas, as consequências da reprodução social, com todo o peso do patriarcado, né? A gente está falando dessas mulheres, então o título entra um pouco por aí. E acho que é um livro que cabe bastante, assim, no Brasil, principalmente, né? O Brasil é o lugar onde hoje 10,5% das mulheres brancas com empregos trabalham sem carteira assinada.
ao passo que são 11,8% as mulheres negras também sem carteira assinada. O país onde 92% da categoria de serviços domésticos, o que na verdade significa 5,7 milhões de pessoas, são mulheres, sendo que dessas, a maioria, né, 3,9%, são mulheres negras ou indígenas. A própria FAPESP fez uma pesquisa em 2020 e mostrou que só 13,9% das mulheres trans e travestis têm emprego formal. Ou seja, no Brasil, né, onde as mulheres chegam ao recorde de 17,9% de desempregadas, com a maioria também mulheres e negras, onde o efeito impactante, né, que tem agora o aumento dos preços dos combustíveis na vida concreta dos trabalhadores também vai se desdobrar em consequências muito profundas, né, para as mulheres em relação também à questão do trabalho doméstico, né? O livro ele é para essas mulheres, sobre essas mulheres, né? As mulheres terceirizadas, as mulheres domésticas, informais, estagiárias, donas de casas, de empregadas, né? Ou seja, como que a gente faz também, né, abarcar o que é o retrato também de uma grande precarização do trabalho, né, que a gente chama aí de uberização do trabalho, né, que, enfim, vem através de empresas de aplicativo, enfim, que acabam com qualquer direito trabalhista, enfim, que a gente veio debatendo aqui, né, ou o Brasil das reformas, né, em curso, o Brasil do Bolsonaro, que, enfim, busca cada vez mais potencializar esse cenário e ter mais ainda mecanismos para aumentar, para que a classe dominante aumente seus lucros e aumente os seus lucros com mais exploração do trabalho feminino e também das mulheres negras em especial, né? Ou seja, o Brasil, um país que mostra com muita força como as mulheres são as que sentem com mais força e que sentem mais nas suas costas a crise, e de como a crise mostra que, inclusive, a política reformista, né, que de ampliação aí de direitos por dentro do capitalismo, é completamente insuficiente, completamente incapaz, né, ineficaz, porque a crise depois vem, como a gente está vendo hoje, e, enfim, retira todos os direitos que já foram conquistados com muita luta. E muita luta das mulheres, inclusive, né? Então, essa é uma definição que perpassa o conjunto do livro e que é bastante importante, de que as mulheres trabalhadoras sentem muito mais profundamente, né, o peso da crise e como, enfim, elas, a partir disso, inclusive, se mobilizam bastante profundamente. Sim, Nath, é por isso que várias vezes, né, na história as mulheres se mobilizaram fruto do esgotamento frente a situações de carestia de vida, né, que são efeito da crise econômica. No livro, a Josefina traz 2 exemplos muito fortes disso, para não falar das greves das mulheres de 17 ou de 1912, né, que eu já deixo a brecha aqui para quem quiser contar mais depois. Mas tem 2 greves aqui que eu vou abordar, que são menos conhecidas, mas são muito interessantes nesse ponto de vista que a Nath estava colocando, né? A primeira é essa greve de mulheres inquilinas, em Buenos Aires, em 1907, que unifica mulheres de várias nacionalidades migradas para a Argentina, fugindo da guerra, do racismo e da pobreza na Europa, né? A situação na Argentina nessa época, gente, ela era bem parecida com o Brasil, do mesmo período, né? Então eu vou falar algumas coisas que vai remeter vocês aí a um imaginário que a gente tem do Brasil dessa época, né? Essas famílias europeias muito pobres, elas migravam para as Américas sem nenhum recurso e terminavam vivendo em condições hiper precárias de moradia. E na Argentina, acabavam se formando, como aqui, os cortiços, né, nos quais viviam 2, 3 ou às vezes dezenas de famílias, dividindo um único sobrado, dormindo todas dentro de um mesmo quarto e dividindo aí banheiros, cozinha, muitas vezes pagando aluguéis caríssimos aos proprietários dessas residências, que lucravam rios de dinheiro com as condições precárias de moradia dessas famílias, né? Inclusive várias dessas moradias com condições precárias, sanitárias também muito precárias, né? Bom, gente, essa greve de Buenos Aires, em 1907, ela começa mobilizada pela ação grevista nas fábricas onde essas moradoras trabalhavam, ou seja, a partir da militância no ambiente de trabalho que elas importam a mobilização para dentro dos seus bairros. Essa onda de greves, né, ela chega até 1907, mas ela começa em 1906, portanto, ela vai ensinar essas operárias como que elas podiam lutar para reduzir os aluguéis em 30%, que era a demanda delas, para que elas pudessem conseguir pagar.
esses aluguéis, né? Então, elas organizaram a greve com os métodos da democracia de base que elas conheceram dentro da fábrica e com solidariedade de várias categorias operárias que tinham contato, né, com essas moradoras, porque eram vizinhas ou porque moravam no mesmo bairro, e que também fizeram ações de solidariedade dentro das suas fábricas, e também de ações também de solidariedade operária, que vão acontecer através dos partidos socialistas e anarquistas, que cedem as sedes desses partidos para moradia temporária e para a organização dessas famílias, né? E aí vai ter também uma forte repressão por parte do Estado, né? E essa repressão leva à deportação de várias dessas mulheres e à morte de um jovem de 17 anos em uma das ações de repressão por parte do governo argentino. Mas nada disso fez com que elas cedessem e elas terminam vencendo essa luta, dada a enorme força da mobilização e especialmente a solidariedade de várias categorias, né? Também em Glasgow, em 1915, acontece um processo similar, né? Também contando com enorme nível de solidariedade operária, só que dessa vez num grau muito superior. Vou contar para vocês, gente. A greve começa em março contra o anúncio de aumento de aluguéis, que atingia em cheio famílias que eram comandadas por mulheres cujos esposos estavam ou servindo na guerra ou desempregados por conta da guerra, né? Então, essas mulheres elas se sentem insultadas por essa medida de aumento dos aluguéis, já que elas tinham vindo há meses, né, custosamente mantendo o pagamento dos seus gastos mensais sem a presença dos seus maridos em casa. E elas esperavam uma atitude mais humana, né, por parte dos governos frente a essa situação. Quando uma dessas mulheres sofre uma tentativa de despejo por não ter conseguido pagar os aluguéis, outras mulheres da mesma rua se organizam, piquetam essa rua e dali em diante se desata, né, uma enorme mobilização na cidade com comitês de greve de inquilinas espalhados por todos os bairros operários de Glasgow, levantando as placas "Greve de aluguéis, não vamos nos mudar". Então relata-se também, né, que as mulheres formaram a sua própria associação de mulheres por moradia de Glasgow e que elas saíam para as ruas preparadas para enfrentar a repressão do Estado com armas caseiras. Gente, vejam só como conta a Josefina o que eram essas armas caseiras. Eram frutas podres, trapos molhados e bombas de farinha. Elas aprenderam a fabricar bombas. Muito genial. Bom. Muito bom. Imagina a gente saindo com as bananas podres, as maçãs podres, ovo podre, tacando na polícia aqui contra os aumentos dos aluguéis. Fala aí, Nath. Acho que Não, uma criatividade, né? Elas usavam o que elas tinham, uma criatividade de enfrentamento muito impressionante, né? E que não deixam de ser armas até hoje, não é mesmo? Sim, tá tudo à disposição aí, fica a dica. Muito bom. Bom, e com essa mobilização, gente, elas conseguem frear os despejos, né? Que era uma das principais demandas, que elas não tivessem que se mudar porque não estavam conseguindo pagar os aluguéis. E, finalmente, com o envolvimento de mais de 20 mil lares da cidade de Glasgow, uma cidade majoritariamente operária, né? A justiça foi obrigada a retirar todas as acusações judiciais e o parlamento inglês também teve que aprovar uma lei que restringia o aumento dos aluguéis. Uma força impressionante, né? É absurdo, brutal, assim, arrepiante o que acontece nessa greve. E ela leva a potencializar também, isso é muito interessante, ela leva a potencializar e a radicalizar a ação dos trabalhadores fabris da região e de outras cidades da Inglaterra, né? Que iniciam a partir daí uma série de greves por aumentos salariais, que, como diz a Josefina, aspas, uma unidade explosiva. Então, esses eventos, gente, eles terminam sendo exemplos desse conceito importante, né, que a gente trata em várias obras e nesse livro também, que é o conceito da hegemonia operária, ou seja, de como contra a ameaça patronal, do aumento do custo de vida, as ameaças dos governos de repressão, né, e através das mobilizações populares e operárias, é preciso mobilizar um tipo de unidade entre trabalhadores e população empobrecida, colocando em marcha os métodos de mobilização da classe trabalhadora, né, como fizeram essas mulheres, com piquetes, com greves, com ocupações, com fechamentos de rua, né, e mobilizando as forças mais estratégicas da classe operária a serviço de fazer essa luta vencer, opondo a hegemonia burguesa sobre as vidas operárias, né? Como que é essa hegemonia burguesa? Seguir vivendo a vida, né, apesar dos ataques, das misérias, da violência, através dos métodos de convencimento que a burguesia tem à disposição dela, né? Como são
desde a mídia burguesa até os organismos de repressão, né? Ou seja, passando aí por vários estágios de convencimento, desde o convencimento à força, à violência, até o convencimento no mundo das ideias, né? Que é o que a mídia burguesa faz todos os dias, e passando também pelas burocracias sindicais, né? Dos movimentos sociais, que tentam convencer a gente que a gente não precisa ir para a luta, a gente não precisa fazer assembleia. A gente conhece essa história aí, né? Todo mundo que está ouvindo já passou por alguma experiência desse tipo. E, continuando, né, opondo a essa hegemonia burguesa, uma hegemonia da classe trabalhadora sobre todos os problemas sociais, mostrando que é a nossa classe, através dos seus métodos de luta, que tem a força e a disposição para resolver esses dilemas, né? Mesmo que eles não sejam o dilema do salário, do aumento salarial, o dilema do reajuste, mas também os dilemas sentidos pela população mais pobre e oprimida da classe trabalhadora e do povo pobre, ou seja, a classe trabalhadora assumindo para si e através dos seus métodos de luta todos os grandes dilemas da população pobre e trabalhadora da sociedade, né? E a partir disso revelando que por trás desse discurso muitas vezes humanitário ou democrático da burguesia, o que ela tem é um papel reacionário, né? Tanto ela quanto os seus representantes de cobrar valores mais altos de aluguéis, etc. Vou parar aqui porque eu quero ouvir as outras histórias aí. Vamos ver se alguém se anima a contar de mais greves que estão contadas aí no livro. Que lutas inspiradoras, né, Letícia Parques? Inspiração demais, é uma força incrível. E eu tô aqui inspirada também, mas vou também falar de uma greve muito importante, né? Que foi a greve do Pão e Rosas, viu, gente? Que inclusive é o nome do nosso grupo, Grupo Internacional de Mulheres Pão e Rosas. A greve do Pão e Rosas, ela aconteceu nos Estados Unidos em 1912. Essa é uma greve impressionante, por quê? Porque ela foi também protagonizada por trabalhadoras muito jovens, entre 17 e 25 anos, que na sua maioria eram imigrantes que vinham da Itália, da Polônia, da Lituânia, da Grécia, da França, da Bélgica, Alemanha e também da Rússia. A cidade de Lawrence era um dos centros da indústria têxtil norte-americana e as patronais usavam essa mão de obra feminina imigrante porque era mais barata, né? E consideravam que podiam impor condições piores de trabalho para essas mulheres. Como vemos, a opressão de gênero, o racismo e a xenofobia eram um mecanismo para favorecer a exploração diferenciada da mão de obra, como continua se fazendo na atualidade, né? Muita coisa não mudou, sim, felizmente. Contra a repressão policial, as trabalhadoras, elas organizavam piquetes móveis que percorriam e paralisavam toda a cidade. Vocês imaginam isso? Para organizar a greve de uma forma democrática, elas organizavam um comitê de greve que realizava assembleias diárias. E nesses espaços, os discursos se traduziram de forma simultânea. Deve ter sido uma coisa incrível. Em vários idiomas, gente. Era incrível, né? Superando, assim, as divisões nacionais ou étnicas, né? Que a patronal sempre usava para dividir todo mundo, né? E usa até hoje. Ainda é algo que a patronal usa muito. Para sustentar a greve no tempo, né? Elas organizavam o quê? Refeitórios comunitários nas sedes de alguns sindicatos, onde se preparava a comida diariamente para os grevistas e suas famílias. E eles recebiam também, gente, dinheiro de todo o país para o fundo de greve, né? Que isso é uma coisa muito importante. Uma questão importante também que apareceu no conflito foi a questão de como podiam as mulheres sustentar os piquetes e, ao mesmo tempo, cuidar dos filhos, que é uma questão que aparece sempre nas lutas atravessadas por gênero e classe. Até hoje, sabemos né, bem, até hoje. A resolução que elas encontraram foi apelar para a solidariedade de classe, que quando se expressa, gente, pode fazer coisas muito criativas. Nesse caso, milhares de famílias operárias de outras cidades se ofereceram para cuidar dos filhos das grevistas enquanto durasse o conflito. E assim, saíam vários trens cheios de crianças rumo a Nova York e outras cidades para apoiar a greve. Essa greve, ela vai ter o seu desenlace final quando o governo envia repressão à estação de trens onde estavam os filhos. Essas imagens percorreram o país, gerando uma enorme indignação e mais apoio à greve, pelo que finalmente o governo teve que pressionar as patronais para que aceitassem um acordo. Elas venceram. Eu acredito que elas venceram e eu acredito que todas nós podemos vencer com todas as dores e criatividade e força que todas essas mulheres tiveram nessa greve incrível que foi a greve do Pão e Rosa. Nossa, vocês não acham, meninas? Vai ter inspiração, né? Nossa, 100%. Não à toa a gente constrói essa imagem, né? Pão e Rosas, né? Tamanha inspiração. Sim. É muito orgulho, gente, é muito orgulho. Eu me sinto parte dessas mulheres, é como se eu estivesse lá
Hoje o momento hoje parece, estamos no contemporâneo, mas as greves, elas trazem todas as dificuldades de hoje, que essas mulheres passaram nesse tempo, em 1912, nós passamos hoje também, de uma forma um pouco mais diferente, mais moderna, mas é a mesma coisa. Eu acredito que também temos essa mesma força dessas pão e rosas aí, com certeza. Nossa, com certeza. E vamos lutar sempre, né, pelo direito ao pão, mas também às rosas, né, Andréia? Que a gente também quer viver o bom da vida. O bom da vida. E eu fico com essa imagem, acho que fica na nossa cabeça, né? Imagina esses trens cheio de criança. Vai ter sido um negócio muito louco e realmente a criatividade operária nos momentos de grandes conflitos é algo impressionante, assim, né, gente? E eu acho que, assim, como a própria Josefina falou na live de lançamento do livro, inclusive, quem não viu a live, eu recomendo também, viu, gente? Tá lá no YouTube do Esquerda Diário. E também ela tá inteirinha, transcrita no Ideias de Esquerda desse último domingo. Então, também recomendo para quem não leu, para dar uma lida, né? E também queria falar que logo depois que o nosso episódio é postado, gente, de 15 em 15 dias, a Rafaela, que é quem cuida aqui do nosso programa, também solta uma notinha no Esquerda Diário com todas as referências do que a gente fica falando aqui durante o episódio. E nessa notinha aí também a gente vai colocar essas transcrições e tudo mais, o link para vocês poderem assistir todo o lançamento. Mas enfim, voltando lá, como a própria Josefina colocou, a gente não podia imaginar, alguns meses atrás, que a gente estaria realmente vivendo um clássico da nossa época, né, gente? Que é a guerra. A gente não tava com essa reviravolta na nossa cabeça. E justamente estourou, né, nesse período aí que a gente estava produzindo o livro e tal, estourou a guerra na Ucrânia, né? Que tá mexendo realmente com todo o continente europeu, com o rearmamento das potências imperialistas, especialmente a Alemanha. E aí, como vocês devem estar acompanhando em tudo quanto é canto, né, também está tendo uma reviravolta aí com a chegada de milhões de refugiados para diversos países europeus todos os dias e, obviamente, a maioria dessas pessoas são mulheres e crianças, né, uma situação triste e revoltante demais, né, com cenas assim que são desesperadoras, né, com a invasão reacionária do Putin. E, gente, essa é uma tendência, viu, gente, forte, né? Que é uma tendência de catástrofes bélicas sem precedentes, de uma espoliação ainda maior dos povos do mundo, né? Eu falei da Andréia, né, gente, mas eu também participei essa semana de uma mesa sobre conjuntura na Universidade Federal da Bahia. Eu fui convidada também pelas meninas do Le Marx, igual a Andréia, e eu tava comentando lá, né, nessa mesa, que o Lenin, ele teve uma das ideias mais brilhantes do século passado, quando em meio à Primeira Guerra Mundial, ele simplesmente levantou que era preciso transformar a guerra imperialista em guerra civil, né? E justamente a gente vai viver esse tipo de coisa no próximo período, gente. Não somente a guerra, mas também outros clássicos, como revoluções, né? E eu acho que as mulheres, sim ou sim, vão ser linhas de frente desses processos, assim como foram em outros momentos da história. E eu acho que é muito louco pensar como as mulheres encamparam fortes movimentos contra as guerras, né, que aconteceram no mundo no século passado, e esse é um papel que a gente tem que cumprir internacionalmente mesmo, até porque já está mais do que provado que nos momentos de maiores crises capitalistas são as mulheres no mundo inteiro que vão pagar com as suas vidas, e na situação de guerra, né, gente, nem se fale o que pode acontecer. A Andréia contou pra gente um pouco aí da experiência da greve do Pão e Rosas nos Estados Unidos, e, mano, pensa essas minas nas assembleias traduzindo tudo para vários idiomas, para poder ser democrática a assembleia com todas as trabalhadoras, não somente com as americanas que estavam lá, né? Um negócio muito forte, né? E eu demais. E eu acho que é nesse marco que a gente tem que enxergar realmente os combates de agora, né? Principalmente se a gente vê o nível das respostas capitalistas para crises profundas como que a gente está vivendo, né? Por exemplo, a guerra é uma resposta capitalista, gente. Então, acho que nesse momento a gente precisa, antes de mais nada, dizer não à guerra, né? Como fizeram os socialistas internacionalistas em 1915 perante a Primeira Guerra Mundial. Hoje a gente precisa falar claramente: fora as tropas russas da Ucrânia, fora a OTAN e o imperialismo do leste europeu, né? No livro a gente inclusive retoma
né, mais a Rosa Luxemburgo, a Kollontai, a Inessa Arman promoveram a luta internacionalista contra a guerra e o militarismo imperialista, e por isso elas foram presas e perseguidas, né? E eu vejo que essa é uma posição de princípio, meninas. Aqueles que escolhem um lado, como faz o PCB, por exemplo, na mesa que eu participei aí nessa, convidada pelas meninas do Le Marx, né? Eles acabavam se colocando lá do lado do Putin, né? E o que pra mim expressa escândalo, cara. Escândalo. Vergonha injustificável. Sim. Tem, olha. Sim. E o mais louco é que dentro da esquerda tem o PCB, né, que vai lá e tem o apoio ao Putin, mas também tem outras posições que todas elas também são bem complicadas, né, como, por exemplo, apoiar a OTAN, né, ou nem se discutir do que se trata a tal resistência ucraniana, né, que tanto falam por aí, né, financiada pela OTAN e tudo mais. Enfim, uma situação bem complexa, né, mas pegando a questão do PCB, né, e essa questão de apoiar o Putin, e os outros setores também que apoiam o Putin, eu acho que expressa um ceticismo muito grande, gente, com a classe trabalhadora, né? Em primeiro lugar, porque assim, não existe mais, a União Soviética não existe mais, né? E a Rússia, assim como a China, são estados autocráticos, né? Também a gente não pode dizer que a Rússia, estando forte, o capitalismo tá fraco, né? Porque não tem lógica a gente pensar assim, né? É uma coisa louca. Tipo, a Rússia e a China tão forte, o capitalismo enfraqueceu, né? Não sei aonde acontece isso. E também porque nesse momento já tem greves selvagens acontecendo na própria Rússia contra a carestia de vida, né? Porque, gente, imagina os efeitos dos embargos na vida das pessoas, né? Dos trabalhadores e das trabalhadoras russas. É uma coisa extremamente pesada. Mas também a gente viu nos últimos dias trabalhadores portuários italianos, por exemplo, que se negavam a levar carga de arma para a guerra da Ucrânia. Então, esses são exemplos que são muito importantes, porque a gente não pode ver uma situação como essa e ser cético com a classe trabalhadora, porque a nossa classe pode dar resposta, né? Então eu achei assim fenomenal, por exemplo, as mulheres do Pão e Rosas na França, na Itália, na Alemanha no último 8 de março, se colocando como feministas anti-imperialistas e abertamente contra a guerra. Eu acho que esse é um exemplo para todo o movimento feminista, sabe, gente? Porque a situação que as mulheres estão colocadas nesse momento é muito grave, e a situação das mulheres imigrantes em todo o mundo já era um absurdo total, né? Uma situação de caos total. E agora com a guerra é uma situação extremamente desesperadora, né? Então acho que a gente enxergar que a nossa classe é uma só e que as mulheres, né, como a Nath expressou aí em vários números, são um enorme exército dentro dessa classe, é apostar que o internacionalismo e a unidade das trabalhadoras é o motor necessário e urgente contra a guerra e essa escalada de crise capitalista. Nossa, eu achei... não, assim, o livro é realmente impressionante, assim, porque ele realmente aborda livros, não, aborda lutas, tô viciada, né? Aborda lutas do mundo inteiro, assim, é uma coisa impressionante. E são 200 páginas mostrando que a classe operária não tem fronteiras e ela é uma só. Eu acho que isso que a Má falou é muito importante, assim, porque mostra como o internacionalismo e a unidade da classe operária são, de fato, pontos cruciais, assim. Eu queria contar também, né, um pouco da América Latina, assim, porque o livro aborda também uma luta importante, né, das mulheres de Honduras. Tem um capítulo específico sobre a luta das mulheres de Honduras, né, na defesa do território e a luta pelo meio ambiente, né? A Josefina vai contar, né, como, enfim, Honduras, que é o cenário de golpes militares imputados ali pelos Estados Unidos durante grande parte ali do século XX, e que tem, enfim, um país que tem como principais produtos de exploração a banana, o café, mas que ainda também tem a mineração e as indústrias maquiladoras que ganharam, né, cada vez mais espaços, porque são, enfim, amparadas por governos golpistas ligados ao narcotráfico, né? E de como, enfim, um país que, enfim, a ofensiva neoliberal permitiu uma nova expansão da indústria extrativista através do capital local e também das multinacionais, e provocou, então, uma degradação, assim, acelerada do meio ambiente, com contaminação, desmatamento, expulsão de comunidades camponesas e indígenas e uma crescente militarização do conflito social, né? Assim, que já é cenário de grandes conflitos, né? Muitos embates ali.
E teve, enfim, uma ponta do iceberg, como diz a Josefina, que foi o assassinato ali da ativista ambiental Berta Cáceres em 2016. Enfim, na verdade, a Frontline Defender diz que entre 2014 e 2017 já foram mais de 64 ativistas defensores do meio ambiente que foram assassinados, fora centenas que foram criminalizadas e tantos outros que, enfim, tiveram que se exilar justamente por risco de serem assassinados, né? Então, assim, é uma situação conflituosa muito, muito forte, assim. E aí a Josefina vai contar, né, de um ponto de resistência aí, né, no norte do país, no município de Tocoa, onde vive uma pequena comunidade de Guapinol e, enfim, numa região ali pequena que abriga diferentes comunidades camponesas e indígenas. E ali teve um conflito importante, de resistência importante, que começou quando a empresa mineradora, que chama Inversiones Los Pinares, conseguiu uma concessão para perfuração e exploração do minério por meio de uma fraude legal ali do governo Juan Orlando Hernández, que o governo, enfim, garantiu. Esse termo, fraude legal. Fraude legal, exatamente. Exatamente. Não, só no capitalismo, cara. Fraude legal é a cara do capitalismo, total. Não, é impressionante. E a Josefina vai contando como, enfim, já são mais de 500 concessões, pra vocês terem noção. 500 concessões que o governo deu para projetos de mineradoras, né? Ou seja, enfim, fraude total. E aí, ela vai contando também como que essas mineradoras, elas impactam completamente na vida cotidiana, né, da comunidade, como essa comunidade é alterada completamente, né. Ali no caso, né, desse conflito, dizia diretamente a respeito da água, que ficou completamente intragável, que não era possível de tomar, extremamente perigoso para a saúde, e de como eles então passaram a ter que gastar dinheiro, inclusive, que não se tinha, a gente está falando de uma comunidade pobre, para comprar água de garrafão para tomar e para poder dar banho nas crianças. Tem relato de adultos, enfim, não bebendo água, não tomando banho para poder garantir isso para as crianças, assim. Então, assim, uma situação revoltante, e a comunidade de Guapinol, então, passou a se organizar e começaram a fazer manifestações em frente à empresa, fechando a rua, em frente à prefeitura, mas não deu muito certo, assim, ninguém ouviu muito. Mas depois, o conflito foi tomando uma outra dimensão quando os habitantes de Guapinol, junto, né, ao que, enfim, era o comitê ali de defesa dos bens de consumo, eles montaram um acampamento e fecharam as vias de acesso ali à obra e paralisou, e obrigaram, né, a empresa a paralisar as atividades, né? O acampamento dessa resistência, ele durou bravos 88 dias, e foi assim com base, exatamente, e foi com base em profunda auto-organização dessas comunidades camponesas, e teve muito apoio das populações das regiões próximas, assim. Foi, assim, uma solidariedade ativa bastante profunda, né? E, enfim, a tensão, né, com a empresa, né, da empresa, o governo e a polícia também foi crescendo. Também foram crescendo os assédios, né, o método da burguesia, né, os assédios, as ameaças, né, mas não arredaram o pé. E o impressionante, que eu acho que, enfim, tem tudo a ver aqui com o livro e com o podcast, é que cerca de 70% das pessoas que participavam desse acampamento eram mulheres, ou seja, a grande maioria era de mulheres, inclusive que sofriam exatamente isso. E elas, enfim, sofriam muitos assédios, inclusive porque a empresa mantinha seus capachos, seus seguranças ali, e elas sofriam muito assédio no ir e vir, né, do acampamento. Inclusive tem um triste relato de uma menina, né, de uma criança que foi abusada por um desses seguranças. Ou seja, uma situação extremamente revoltante, mas que se mantiveram ali em luta e em resistência. E aí, em outubro de 2018, teve o desalojamento, que foi completamente violento, e enfim, mas isso aconteceu apenas 88 dias, né? Só conseguiram ali
desalojar 88 dias, porque foi uma resistência muito brava nesse período todo. E aí tem uma jovem hondurenha, que eu acho que vale a pena citar, ela se chama Dalila Argueta, inclusive ela precisou ser exilada, ela saiu com urgência de Honduras, porque ela começou a sofrer inúmeras ameaças contra a vida dela, e hoje ela está refugiada na Espanha, e ela conta um pouco como que foi esse dia, né, o dia desse desalojamento, depois desses 88 dias de resistência. Ela diz assim: nesse dia, a gente estava esperando desde as 3 da manhã na rua principal, que a gente sabia que iam vir despejar a gente. E vimos uma patrulha, outra, mais uma, caminhões cheios de militares que vinham executar o despejo. E a gente tinha medo. Era a primeira vez que a gente estava lutando, mas a gente estava calmo. Era a primeira vez que a gente tinha que fazer isso para defender algo que é nosso. E era medo. A gente via medo nos rostos com temor e a gente não sabia o que ia acontecer. Mas também a gente dizia para nós mesmas: estamos juntos para o que der e vier. Nesse dia, a gente mobilizou carros, motos para chegar ao acampamento e não deixar ninguém sozinho. E além disso, teve uma resistência enorme aos gritos de: o nosso rio não está disponível para negociação e nossa montanha não está em negociação. Então, assim, ela conta isso. Imagina a resistência com as pessoas gritando, sofrendo repressão, sofrendo desalojamento e gritando que o rio não está para negociação e nem a montanha. Nossa, ou seja, saiam daqui, né? Então, assim, bem profundo. Exato. E acho que mostra, né, assim, a Josefina, depois quem vai ler o livro vai ver, a Josefina conta os detalhes, né, dessa luta, mas acho que a lição que fica dessa luta da comunidade de Guapinol contra o extrativismo da mineração, e assim como todos os conflitos, né, e resistência das comunidades camponesas e indígenas na América Latina contra a desapropriação do território por parte de empresas capitalistas, mostra, enfim, que a luta em defesa do meio ambiente não está desligada em nada da luta de classes, né? E nem da luta contra o capitalismo que depreda o meio ambiente ou o imperialismo e os governos cúmplices dessa devastação. Então, acho que essa é uma lição importante também que o livro mostra. Nath, é totalmente atual, né? A gente que está num país marcado por Mariana, Brumadinho, enfim, para além dos desastres, né? O cotidiano de perseguição e de repressão às populações indígenas no centro-oeste, no norte do país. Eu acho que é muito simbólico, assim, também essa questão do rio e da montanha, o quanto ela é simbólico para a gente que vive num continente que foi ocupado, né? Que a história dele é uma história de expropriação, de desocupação de comunidades, de roubo de terra, né? Achei muito bonito. Exatamente. Lindo, fiquei arrepiada aqui com essa frase, fiquei arrepiada, é impressionante, sim, né? E que força. Eu fiquei pensando incrível. Bastante também, a gente aqui para a edição do Brasil, a gente decidiu trazer o exemplo das mulheres quilombolas, né? Que é uma luta que dialoga muito com isso, inclusive os quilombos eram territórios de unificação, né, da luta indígena e negra por liberdade. E a gente trouxe um capítulo que eu escrevi com a ajuda de todas que a Nath citou e também do João José Reis. Queria registrar aqui essa ajuda, porque foi uma ajuda bem importante desse intelectual baiano ali, que é um precursor, né, de vários estudos sobre a relação entre classe operária, luta negra e luta indígena no Brasil, né? E é um capítulo que a gente dedica às quilombolas, mucambas, revoltosas e também às mulheres negras que participaram dos processos mais contemporâneos de luta contra a escravidão, já que a gente está falando de escravidão, a gente está falando de um processo bem contemporâneo, né, gente? Acabou, enfim, há muito pouco tempo atrás, né? Se a gente for pensar as características aí da história, né? A gente está falando de ontem, um país ainda marcado pelo trabalho escravo, né? E esse resgate a gente faz porque ele tem a potência de mostrar que essas mulheres elas tinham uma perspectiva intransigente na luta contra a escravidão, né? Com mulheres como a Mariana Crioula, por exemplo, que foi rainha do quilombo do Pati dos Alferes, em Vassouras, no Rio de Janeiro. E quando soube, né, do plano do governo local de reprimir o quilombo, ela disse, aqui eu abro aspas, morrer sim, se entregar nunca. Mostrando que ela... é impressionante. Mostrando que não tinha negociação possível, nem para ela, nem para os quilombolas, né, que não envolvesse a liberdade, né? Então a luta era pela liberdade. Então esse relato ele é impressionante, mas por mais radical
que ele seja, né? E às vezes a gente pensa radical, a gente pensa que estamos falando de uma pequena minoria, né? Na verdade, o que esse relato mostra é não só a história da Mariana, mas de muitos quilombos que existiram no Brasil, como foi o caso do maior deles, né? Que é o Quilombo dos Palmares, cujo último líder aí, o Zumbi dos Palmares, é conhecido justamente por ter sido esse líder escolhido pelos palmarinos porque se opôs à política de conciliação e de negociação com a elite colonial, né, que envolvia, por exemplo, por parte da elite colonial brasileira, muito preocupada com a existência do Quilombo dos Palmares e com a dificuldade de aniquilar o quilombo. Eles tentam fazer ali uma série de negociações ao limite de escrever uma carta para o Ganga Zumba, que era o líder da época, permitindo a existência do quilombo desde que ele não recebesse mais escravizados fugidos da região, né? A gente está falando aí da região ali do Pernambuco, né? Só que os palmarinos não aceitam esse acordo, se revoltam com o fato do Ganga Zumba ter aceitado esse acordo e, em oposição a essas negociações, eles matam o Ganga Zumba e fazem do Zumbi líder, porque o Zumbi estava justamente defendendo essa política intransigente de não aceitar nenhum acordo que não envolvesse a liberdade de todos os escravizados. E ao lado do Zumbi, também tiveram ali várias outras mulheres guerreiras que participaram dessas ações, né? A Kwaltuni Palmares, por exemplo, é uma mulher guerreira que vem do Congo já guerreando contra Portugal, né? Ela organiza a comunidade dela, ela se torna líder militar da sua comunidade, lutando contra a captura dos mercadores portugueses, né? Que iam lá para o Congo para capturar a população e trazer para o Brasil como escravos. Ela é capturada, vem para o Brasil como escrava e segue lutando ao ponto de ter sido líder militar do Quilombo dos Palmares. E também a Dandara, né? Que apesar de não ter uma comprovação histórica factual da existência da Dandara de Palmares, ela termina se transformando num símbolo das incontáveis mulheres guerreiras que participaram dessas ações, né? A gente tem um episódio aqui no podcast Feminismo e Marxismo que está dedicado à participação decisiva das mulheres negras na Revolução Haitiana, por exemplo, né? Então dá uma olhada lá também depois, gente. É muito bom e mostra um pouco como também não era só um fenômeno localmente brasileiro, pelo contrário, era um fenômeno continental, né? O papel das mulheres na luta contra a escravidão. Mas, enfim, daí a gente passa para os tempos mais recentes, né, do final da escravidão, onde vai tomar centralidade as revoltas urbanas como forma de luta pela liberdade, né, já que os centros urbanos começavam a ser muito volumosos, com uma população muito grande, né, como foi, por exemplo, a Revolta dos Malês, onde as mulheres comprovadamente participaram, né, mas de forma muito mais clandestina, buscando ocultar seus nomes, escapar da repressão, né, já que contra elas tinha se tornado ainda mais voraz a repressão, né, do que contra os homens. Aqui eu faço um parênteses, né, essa burguesia em nascimento, essa burguesia brasileira em nascimento, que hoje, inclusive, né, são os burgueses que passeiam por aí pelo Brasil, são todos herdeiros, né, de escravocratas, ou de alguma forma tem alguma relação, né, com a escravidão do passado, né, que essa burguesia em nascimento vai aprender que ela poderia trazer do discurso da feminilidade algum tipo de manobra repressiva contra as mulheres escravizadas, né, em especial o castigo sexual. Então era frequente que a forma da repressão contra as fugas e as revoltas, no caso das mulheres, fosse, por exemplo, a mutilação dos seios, das partes íntimas, né, remoção do clítoris, a remoção de toda a parte dos lábios externos, né, da vagina, além do estupro, né, como forma de demonstração definitiva do poder material do escravocrata sobre a mulher negra, né? Isso faz com que a gente chegue até 1857, num evento especialmente marcante, onde a revolta negra assume a forma dos métodos da luta da classe trabalhadora, com os ganhadores à frente, né, os ganhadores que eram esses trabalhadores que mantinham o funcionamento da cidade de Salvador a toda, né, inclusive tem um viajante que vai a Salvador nessa época e ele vai escrever que tudo que se movia na cidade de Salvador, tudo que subia e descia, tudo que carregava, tudo que andava era negro, né, que é uma imagem bastante gráfica do que é a classe trabalhadora da cidade nessa época, né? E daria em grande medida para ser a imagem da Salvador dos dias de hoje ainda, tá, gente? Diga-se de passagem.
E esse viajante, ele vai mostrando como essa categoria, que eram os ganhadores, era uma categoria muito estratégica para o funcionamento econômico da cidade, né? E esses trabalhadores, eles vão sofrer uma série de medidas de restrição do seu trabalho por parte do governo de Salvador, e aí eles vão entrar numa greve. Pela primeira vez, né, no Brasil acontece uma greve em 1857, na cidade de Salvador, contra as medidas de taxação sobre o trabalho dos ganhadores. As mulheres, elas não foram linha de frente dessa greve, porque, como eu contei para vocês, elas vinham passando por medidas de repressão muito mais fortes, né, sobre o corpo, sobre a liberdade delas, do que os homens. Então, elas já tinham sido taxadas e reguladas no seu trabalho de ganhadeiras, mas nem por isso elas deixam de participar da greve dos ganhadores, né? E aí elas vão aproveitar, né, cada um dos espaços que elas tinham de socialização para ajudar a fortalecer a greve. Uma das coisas que elas faziam, por exemplo, era hostilizar os fura-greve, que tinham aceitado usar uma placa reguladora com número de licenciamento do ganhador, né? O cara tinha que pendurar aquilo no pescoço, e a greve era também contra essa placa. Elas vão hostilizar esses caras, chamando ele de ridículo, atirando pedra, né? Buscando formas bem convincentes de convencer o conjunto dos trabalhadores a participarem da greve, né? E elas também vão utilizar, elas que eram as ganhadeiras que distribuíam a comida da cidade de Salvador, elas vão aproveitar essa localização no mercado de trabalho, essa localização nas forças produtivas, para garantir a alimentação dos ganhadores que estavam sem dinheiro porque estavam sem trabalhar, uma espécie de fundo de greve do século XIX. Então é muito interessante, né, porque a gente escolheu justamente essa história para mostrar que a primeira greve da história do Brasil foi uma greve negra, e dela participaram as ganhadeiras, né, que eram as trabalhadoras mulheres daquele momento, né. Nossa, só vou dar um spoiler. Primeiro, assim, eu sou muito suspeita para falar, mas esse artigo da Letícia tá realmente muito emocionante, gente. Acho que vale muito a pena, porque é muito forte. Mas o spoiler que eu ia dar é que tanto a gente quis dar muito peso para essa questão das ganhadeiras, que a gente pôs uma imagem, né, Leti, de uma ganhadeira na última página do livro, em homenagem, né? E, enfim, para todo mundo que puder depois vai comprar o livro e tal, vai poder ver essa imagem com uma legenda, assim, uma dedicatória bem bonita, assim, ficou bem legal. Isso é a Nath deixando a gente mais desesperada para pegar o livro na mão. Exato. Colofão. Aí várias vezes ela falou pra mim, o colofão, isso aqui, eu não sabia o que era. E aí eu fico falando pra todo mundo, gente, tem uma imagem linda lá na última página do livro. É essa página, gente. É colofão, a última página do livro pros leigos. Exato, é o colofão. Eu tô pensando em sair agora e já comprar o livro, porque com toda essa beleza e homenagens lindas, a criatividade nossa também, né, e o resgate dessas histórias e homenagens muito, muito merecidas. Uhum. Tenho certeza que tá lindíssimo. Tá, sim. Da hora. Sim. Sabemos muito bem, e a história mostra, que a luta dos negros e negras sempre foi a luta dos trabalhadores. Tudo o que a Letícia colocou aí, todas as coisas lindas que ela falou, toda a história linda que ela acabou de contar e que está nos livros e que você vai ver e você vai aprender com isso e vai se emocionar. Desde sempre, nós sabemos que a luta dos negros e negras sempre foi a luta dos trabalhadores. Desde sempre e até hoje, a classe trabalhadora está dividida. É dividida por conta da opressão, do machismo, racismo. É dividida entre efetivos e terceirizados, entre uberizados e os que não são. Quem sofre mais com a terceirização e a precarização? São as mulheres. A gente precisa lutar contra a divisão da nossa classe, formando uma unidade da classe trabalhadora. Não podemos deixar as nossas lutas, as nossas histórias serem invisibilizadas. Esse livro, Nós Mulheres, Proletariado, é isso. Ele não invisibiliza, ele traz as histórias para que a gente se emocione. Para que a gente se emocione com todas essas histórias e que a gente crie mais força. Crie muito mais força do que já temos para que o que a gente está fazendo hoje, para que esse podcast daqui a alguns anos ele seja ouvido e ele emocione também a quem está ouvindo. Porque é a nossa história, é a nossa luta, né? São as nossas lutas e a gente não pode deixar ela ficar invisibilizada. Quando chamamos para a luta a classe trabalhadora, chamamos
para estar ombro a ombro com as terceirizadas, lutando por suas contratação efetiva, sem necessidade de processo seletivo ou concurso, lutar contra a uberização que coloca para a nossa classe a falsa ideia de que somos empreendedoras, mas a escravidão continua, como bem Letícia colocou agora há pouco. Continua, moderna, mas continua. A luta é entender a necessidade da unidade da classe trabalhadora e tomar os sindicatos em nossas mãos, não aceitar mais o que o capitalismo nos impõe, gente. A nossa luta feminista e marxista não é uma luta de mulheres contra os homens, mas sim uma luta de todos os homens e mulheres. A gente tem que avançar junto contra o machismo, lado a lado com nossos companheiros, e se organizar até o fim pela unidade de classe para construir um mundo livre do capitalismo e de todas as mazelas que esse sistema assassino nos impõe. Eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza absoluta que está nas nossas mãos a construção dessa importante unidade para que a gente possa ter um mundo melhor, para que as nossas histórias, para que as histórias que a gente vive, para que as greves que a gente faça, elas sejam vencedoras e elas possam servir, né, como inspiração, mas também como muito mais força para que a gente possa realmente acabar com o capitalismo e que essas histórias sejam contadas e ouvidas muito, muito mais. Nossa, com certeza, Andréia. Eu também tenho bastante essa certeza e acho que, assim, ainda mais com tudo que a gente tá vivendo agora, não só no mundo, né? Eu falei da guerra aqui, mas assim, no Brasil também tá pesado, né? A situação, né, gente? Tá muito pesado. Eu fiquei um pouco emocionada aqui no final, gente. Desculpa, acho que eu me atrapalhei um pouco, mas bem, eu acho. Imagina, não se atrapalhou nada, não. É assim mesmo. Aqui é um podcast que a gente se emociona e tudo mais. Não tem problema. É muito emocionante, porque é muito emocionante, né? De qualquer forma, falar dessas lutas, ler sobre essas lutas, né? Não são todas as trabalhadoras. Eu mesma não sabia de várias histórias que foram relatadas aqui hoje, dessas greves importantes, e que agora já estou sabendo, né? Já vou ler muito mais em relação a isso, vou me informar muito mais em relação a isso, porque são armas de luta. Então, eu acho que a emoção, ela faz parte também desse conhecimento, né? Tô lembrando a todos que, né, não é só a dificuldade de adquirir um livro, é que também, né, o capitalismo, ele não te dá a oportunidade de você tá a par, né? Porque eles apagam a nossa história, né? Eles tentam apagar a nossa história, então daí a gente não tem acesso a essas histórias incríveis, né? Mas agora a gente tem, e agora a gente publica, e agora a gente faz podcast, e isso é muito bacana e é de arrepiar realmente. Eu fico muito emocionada de falar, eu escrevo assim, um pouco mais simples, mas eu fico sempre muito emocionada de falar das lutas e crio muito mais força para poder estar do lado de mulheres incríveis como vocês aqui e como várias que estão invisibilizadas, mas que ao ouvir podcast como o nosso, ao ler livros como o que acabamos de lançar, elas se acham e elas vão pra luta, com certeza. Minha filha, você arrasa. Não precisa ficar... Parou. Chega. Muito bom, Déia. Inclusive... Agora é confiar na Rafaela aí na edição, né, Rafa? Isso. Vai ter que acontecer uma parte. Inclusive essas falas aqui agora. Eu também. Isso aqui estará dentro do episódio, André. Não vai cortar não, minha filha. É isso aí. Muito bom. Mas, inclusive, pra gente retomar aqui como está tensa a situação brasileira... Todo dia um 7x1, né, mano? Começou no 7x1, né, gente? Nem me fale, realmente, cara, tá difícil. A gente tem que lembrar que esse é o emblema, né? Tudo começou ali. Mas enfim, meninas, né? Eu acho que assim, toda essa discussão que a gente tá fazendo aqui, né? Os dados que tem no livro, até tava pensando, nós estamos aqui, o pessoal tá pensando, só spoiler nesse episódio, né? Mas vocês têm muito mais pra ler lá no livro, viu, gente? A gente só tá dando uma passadinha aqui. Mas a Nath colocou, né? Voltando nisso lá no começo do episódio, alguns dados e tudo mais, né, sobre o tamanho da classe trabalhadora feminina, né, sobre a feminização do trabalho, e eu acho que é bem gritante, gente, a gente vê o quanto a gente realmente, nós somos milhões de trabalhadoras precarizadas e tudo mais, né, e pensando em todo esse debate do livro que a gente está fazendo aqui, inclusive nos últimos anos pandêmicos mesmo, as trabalhadoras precarizadas da saúde, em especial, deram um show de combate, né, e agora a gente está se enfrentando
trabalhando com toda essa situação, né, como já foi falado, que a gente não tem aí, né, dinheiro às vezes para comprar o gás de cozinha. A última vez que eu comprei aqui para minha casa foi chorando, galera. E eu tava vendo no noticiário aí que o pessoal tá parcelando mesmo, né, o gás de cozinha. Não, uma situação dramática, né, no Brasil. Eu vi... Dramática. Eu vi uma... Sim. Não, esquece esse comentário, gente. Continua. Não, mas é muito... É pra fazer uma comida, né? Pra alimentar, pra que você fique em pé, pra que você trabalhe, sabe? Então é muito revoltante, não tem... Sabe? É muito revoltante. Sim. Eu acho que os caras pensam, como não dá pra comprar carne mesmo, né? Pra que gás, né? Mas enfim, eu acho que a gente tem que ver... né? Tá essa situação. Eu acho que a crise, né? Como a gente tá falando aqui desde o início do episódio, né? Inclusive essa questão da cozinha, do gás de cozinha e etc, né? Afeta diretamente, assim, as mulheres trabalhadoras, né? Então, quando a gente resgata aqui todos esses processos de ontem e de hoje, e esse peso feminino na classe trabalhadora de conjunto, e também a nossa revolta, né? Com o velho, com a opressão e com a superexploração, é porque a gente pensa que justamente esse grande batalhão feminino é o que pode sacudir tudo, gente. Inclusive, as direções burocráticas dos sindicatos, né, que são, em enorme maioria, dirigidos por homens, e que eles estão, não os homens, né, as direções, a burocracia sindical está muito mais preocupada em encontrar boas condições de existência para si mesmos enquanto burocracia, do que arrancar vitórias para o conjunto da nossa classe, né? E além disso, essa realidade do peso feminino na classe trabalhadora mostra que a gente quer muito mais do que um empoderamento individual e totalmente idealista, né? Porque o que a gente quer é o poder realmente, gente, é o poder de fato. Então, acho que toda essa situação que a gente está vendo hoje, ela arranca a máscara, né, do feminismo liberal, né, aclamado por mostrar que uma ou duas entre milhões de mulheres pode ser chefe, né? E até mesmo primeiro-ministra, né? Como acontece na Alemanha e tudo mais, né? Em outros países imperialistas, mulheres com cargos de poder, né? Então, acho que é muito louco pensar isso, né? Que o salto alto que pisa no teto de cristal foi produzido por milhões de mulheres que vivem em condições extremamente precárias de vida, né? As casas das mulheres que romperam aí esse famoso teto de cristal, é limpa por milhares de imigrantes ilegais que chegam nos países imperialistas, fugindo das guerras promovidas pela OTAN, né, fugindo da miséria, da espoliação capitalista em seus países. Eu recomendo para vocês escutarem o episódio 27 sobre o feminismo liberal, e no livro a gente, né, também trata disso, né? A Diana, inclusive, quando ela falou no lançamento do livro, nessa última quinta-feira, ela falou que esse livro, né, Nós Mulheres do Proletariado, é um golpe de morte no feminismo liberal. Então eu vou fazer aqui as minhas palavras, as palavras da Di, abrindo uma aspas aqui. Hoje, em pleno século XXI, as mulheres supostamente dominam o mundo. São presidentes, dirigem multinacionais, estão em todos os lados. Essa é a versão dos exploradores e do feminismo liberal. A história real da luta de classes é que esses cargos de poder não mudam a condição de opressão e exploração da maioria das mulheres. E ainda que queiram cooptar a nossa luta apresentando um capitalismo feminista, a verdade é que nunca sofremos tanto com essas condições de miséria e precarização. Então, assim, é bem claro, né, gente, que são as mulheres trabalhadoras que vão ter que assumir essa linha de frente. Inclusive, né, a Andréa estava falando que se emociona com as histórias e tudo mais, e as histórias que a gente vai escrever não serão histórias tristes, né, serão histórias de combate e, inclusive, de vitórias da nossa classe sobre a classe capitalista. Nossa, é muito, muito bom isso que a Má falou, essa citação que a Má leu. Achei que, enfim, só fazer um breve comentário, assim, né? Porque a gente falou dos números, e acho que, assim, dos números no Brasil, né? Assim, mundialmente, a gente constitui, as mulheres, né? Constituem mais de 40% da classe trabalhadora assalariada, né? E, enfim, mas a gente é a maioria no setor mais precarizado, superexplorado, oprimido da classe, e a gente segue sendo objeto de violência machista, discriminação, desigualdade, enfim, em todos os âmbitos que a gente possa imaginar da vida, né? Eu acho que esse número e os que a gente já mencionou no começo do episódio mostram de forma nefasta, né? Como o capitalismo, ele de fato se apropria, né, da opressão de gênero, que é anterior ao modo de produção capitalista,
e cria uma poderosa relação entre a exploração do trabalho com a mais-valia e a opressão, né? Para explorar ainda mais profundamente, né? Acho que o livro, ele mostra um caminho de como a gente pode dar um basta nisso, né? Um livro realmente de combate, pra gente dar um basta nisso, né? Como eu falei, são quase 200 páginas que corrobora completamente com isso, né? Com esse basta, esse grito geral que a gente quer dar, né? Porque justamente ele aborda, como a gente disse, né? Greves históricas, a Déia falou aí da greve do Pão e Rosas, as greves contra a carestia de vida, contra a fome, foram, enfim, as barricadas montadas contra o aumento dos aluguéis, as greves que deram lugar à grande Revolução Russa. Enfim, além disso, como a Maíra falou, as muitas páginas sobre as lutas e greves de mulheres na atualidade, né? Que, enfim, tiveram na linha de frente aí contra a pandemia, contra a precarização e contra a exploração e o patriarcado. Eu acho que é legal, assim, dizer que o livro, ele mostra, né? Justamente como, historicamente, a luta das mulheres, né, a luta contra a opressão de gênero, ela está completamente ligada à luta de classes. Esse é um conceito que perpassa o conjunto, né, do livro e que perpassa, acho que o conjunto de tantos episódios que a gente fez desde o surgimento aqui do podcast, que é, enfim, uma ideia potente e que, enfim, que a gente segue repetindo justamente pela potência que tem, né? E, enfim, a gente luta justamente para isso, né? Ou seja, e aí acho que cabe mais uma vez aquela frase do Trotsky, que eu acho que quem ouve o podcast já tá cansado dessa frase, mas acho que ela cai como uma luva mesmo, que ele diz que sempre repetiremos. A gente vai seguir repetindo. Exato. Porque é sobre, né, enxergar com os olhos das mulheres, né? Porque ele fala, se na realidade queremos transformar as condições de vida, devemos aprender a enxergá-las através do olhar das mulheres. E é dessas mulheres que a gente está falando, é através do olhar dessas mulheres que a gente está falando, né? Que aí daí o nome do livro, Nós Mulheres, o Proletariado. Para quem ouviu até aqui e quer comprar o livro, a gente está com um desconto bem especial. É só entrar no site da Iskra, www.iskra.com.br, e quando comprar o livro, colocar o cupom Feminismo e Marxismo 10. E aí você vai conseguir o livro com 10% de desconto. Esse cupom é limitado, então corre lá e aproveita. Bom, gente, antes de encerrar total aqui, de eu me despedir das meninas, eu queria dizer que a gente tá muito atenta aos comentários que vocês estão fazendo, que vocês mandam pra gente pelo YouTube, no nosso Instagram e etc. Então vou responder algumas coisinhas aqui, tá? Pra incentivar vocês a mandarem mais e a mandarem as perguntinhas de vocês. A gente quer estrear a nossa caixinha de perguntas e respostas sobre as questões do feminismo, então estamos esperando vocês aí comentarem nas nossas publicações. A Denise perguntou lá no YouTube qual é o nome da música que a gente usa aqui nos episódios. Então vai, gente. Aquela musiquinha lá no comecinho, ela se chama Platatatá, que é da Mon Laferte, que é uma cantora e atriz chilena. E essa musiquinha que vocês ficam ouvindo aí o tempo todo, que fica rolando, ela chama Bird e é do The Brides of Funkstein, que é um grupo de funk americano. Vocês veem que a gente tá chique aqui nas nossas músicas, vocês podem procurar no YouTube, que são... internacionalistas até na música, tá? Então escutem lá. E a gente recebeu também uma mensagem do Lucas de Oliveira, que ele disse que ele é anarquista e que ele quer que a gente fale mais sobre a Frente Ampla. Não se preocupa, boa, que a gente vai falar bastante desse tema durante o ano, viu? Pode deixar que não vai faltar luta política aqui. O Henrique Silva pediu pra gente falar sobre as mulheres no fronte de batalha, então já recomendo pra você o último episódio do podcast, que é sobre as mulheres e a guerra. E por fim, a gente também recebeu uma mensagem de uma xará minha, gente, a Maíra Ferreira, e ela disse, e eu concordo, que o nosso nome é de luta, então aí as Maíras são poucas no mundo, mas a gente se encontra. E ela queria saber onde a gente tá no Rio, então já te falo pra você procurar o Pão e Rosas no Rio de Janeiro. As meninas são super atuantes lá, né, no movimento revolucionário, e você, Maíra, já é bem-vinda. Bom, gente, sigam a gente no Instagram,
Entrem lá no Feminismo e Marxismo, mandem tudo o que vocês pensam, o que vocês querem do podcast, sugestões, críticas e etc. E eu também queria chamar vocês para me seguirem também lá no Insta, Maíra MRT. Quero agradecer muito essas mulheres maravilhosas que participaram hoje com a gente aqui. Nath, valeu demais. Obrigada, gente. Foi um prazer de novo. Muito bom. Andréia, muito obrigada. Nossa, olha, eu tô aqui emocionada, olhos marejados de participar novamente desse podcast tão importante. Tô muito feliz de reencontrá-las também, porque quando a gente está fazendo algo nesse sentido, nós estamos aqui militando, nós estamos na luta, estamos fazendo um podcast aqui sentado, estamos na luta por todas, por todos, né? Então, foi um prazer enorme estar com vocês. Linda. Adoro vocês, camaradas. Vale. Tamo junto. Valeu, a gente adora também, Andréia. E também quero agradecer aí a Letícia Parques. Valeu, Leti. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, sempre um prazer estar aqui no podcast. Como a Andréia falou, colocando à disposição essas ideias, esse conhecimento que a gente muito dificilmente vai encontrando a serviço das lutas das mulheres e da classe trabalhadora. Valeu, gente! Valeu, meninas. As portas sempre estão abertas para vocês. E a gente hoje vai ficando por aqui. Comprem o livro Nós Mulheres do Proletariado. A gente se encontra daqui 15 dias nesse mesmo canal. Um beijão, pessoal. Por isso, quando querem nos diluir em uma identidade de gênero que não nos fornece nenhum tipo de pertencimento real, é a hora que precisamos olhar de olhos abertos para a classe operária desse século XXI. E quando perguntarem quem somos, podemos responder: somos nós mulheres, o proletariado. Somos parte de uma poderosa classe em movimento que precisa buscar a unidade programática entre homens e mulheres, negros e brancos de uma mesma classe, atuando ao lado da juventude e dos movimentos sociais, mas com a certeza de que essa potência feminina nas entranhas da classe operária brasileira e mundial é certamente a camada da classe operária que mais sofre com o velho. E por isso, acreditamos fortemente que será a linha de frente pela luta por um novo futuro para a humanidade, que só pode ser uma sociedade livre de toda opressão e exploração. Estamos falando do comunismo. Até mais!